Ao olhar de cima, vê-se a cidade destruída com uma enorme cratera. Um jovem está sujo de sangue, segurando o pescoço de um garoto, e prestes a lançar um soco. O garoto de cabelos brancos riu, dizendo que sabia. Ele olhou para o lado e disse que o protagonista é diferente dos inúteis. No chão, há corpos que parecem ter sido massacrados numa batalha feroz. Com lágrimas e ódio nos olhos, o protagonista pediu que ele se calasse. Então o garoto, com um sorriso sádico, diz ao protagonista para matá-lo, porque agora ele é o único que pode fazer isso, mas ele recusa e diz que ele não será quem o matará. Ele agarra o garoto pelo colar e, olhando nos olhos, diz que prometeu à equipe que o colocaria na prisão para que a justiça fosse feita. Quando a chuva cai, ele diz que o menino será punido pela lei, mas em sua mente o protagonista diz que ainda se arrepende de não ter matado ele. Algum tempo depois, na TV, o garoto de cabelos brancos aparece com o título de pior vilão da história capturado, mas houve muitas mortes na batalha. O apresentador diz que o vilão, que causou medo no mundo, foi condenado à morte. Na sala do tribunal, há soldados armados enquanto Huang está preso em uma camisa de força. A emissora explicou que um dispositivo foi usado para suprimir seus poderes, mas ele está com um sorriso despreocupado. Ele será preso na 5ª secção da prisão para vilões cruéis, chamados Rúculos. Um jovem assiste em silêncio ao apresentar que alguns dos heróis que lutaram ao lado de Ganyu morreram. Ouviu isso, o jovem mostrou uma reação amarga. O apresentador continua dizendo que o funeral dos heróis será realizado hoje à noite, enquanto seus rostos são mostrados na TV. O protagonista continua em silêncio, com expressão sombria. Antes que mais seja dito, alguém desliga a TV, e você vê um homem armado em uniforme com um sorriso amigável, dizendo que você deve ficar deitado e não assistir a TV porque ainda está se recuperando. Este é o irmão protagonista e oficial da prisão de Brooklyn.prison.gang. Você o chama por nome e olhou para suas próprias mãos. Ele começou a refletir. Com um olhar sanguinário, ele disse que deveria matar Huang. Gangu prometeu aos companheiros, e, em uma memória, vimos o líder dos heróis dizendo que seu trabalho era salvar pessoas, não morrer. Ela continua falando ao grupo que eles não devem matar, mesmo que seja um vilão terrível, porque até os criminosos têm o direito de ser julgados. Dan comentou que isso parece legal, mas perguntou o que fariam se os heróis fossem mortos. O capitão pediu que ele prometesse que não mataria ninguém, não importa o que aconteça. Ele permanece calado no quarto do hospital. Seu irmão disse que concordou com ela. Ele disse que apenas a lei pode condenar pessoas, mas agentes como ele precisam executar sentenças. Ele compartilhou informações confidenciais, dizendo que Huang será executado na próxima semana e será pressionado. Ele garantiu que Ganju fez um trabalho heróico, mas agora deve deixar o resto dos oficiais. Ele se levantou da cadeira e chamou o protagonista para se despedir dos companheiros. Vá ao funeral. Vários buquetes e cartas de agradecimento foram colocados no túmulo do herói. E também houve protestos a favor da execução do vilão na frente do altar do herói. Ganju e seu irmão têm um olhar triste e deixaram uma flor. Então, uma semana passou, e no dia da execução de Huang, ele escapou de sua estrutura de transporte. Depois outro funeral, mas desta vez, para o Ganju. Ele chora, e se pergunta por que o criminoso que deveria ter sido punido sobreviveu e seu irmão que acabou sendo morto. Sentado no chão, ao lado do altar, alguém chamou seu nome. Uma mulher de uniforme, acompanhada por 2 outros guardas, disse que não o viu há muito tempo. Este é o diretor da prisão querendo falar com o protagonista. Ganju não responde, apenas olha. Ela entregou a ele um tablet com o vídeo. Ele perguntou o que é. Ela disse que é o vídeo da execução de Huang. No vídeo, vários agentes carregavam o vilão em um carrinho de carga. Huang chamou um agente ao lado e disse que ele parecia com Ganju, e perguntou se era seu irmão, surpreendendo Ganju. O vilão perguntou se ele era um agente, pois não tinha poderes, e qual dos irmãos era o mais velho, mas Gang Hao não respondeu. Wang perguntou novamente ao irmão protagonista como era matar alguém. Gang Hao ficou chocado, e o vilão disse que ele era um oficial da prisão e carrasco. Ele aposta que a gangue já matou pessoas e perguntou o que se sentia. O irmão protagonista ficou calado, mas o Wang disse que parecia muito fácil. O Gangu ficou chocado novamente com o que o vilão disse. Wong, com um sorriso sádico, diz que só precisa de um toque suave e eles explodem como uma bolha de sabão. O irmão protagonista fica com raiva e, em seguida, diz que luta contra um horrível sentimento de culpa mesmo quando precisa executar escória como ele. Ele começou a ter pesadelos após o pesadelo. Em seus sonhos, os condenados aparecem e dizem que o Gangu é um assassino como eles. Os prisioneiros sempre voltam para torturá-lo em seus sonhos. Apesar disso, Wong continua desempenhando sua função na prisão. O Gangu afirmou estar apenas fazendo o trabalho de um oficial da prisão, pois alguém precisa assumir aquela responsabilidade após a entrada na sala de execução. O vilão está adequadamente na cadeira de execução. Gangu questiona o prisioneiro sobre suas últimas palavras. Wong, com um sorriso assustador, pergunta novamente quem é mais velho entre ele e seu irmão, mas Gangu ignora-o e começa a execução. Quando a contagem regressiva começa de 321, tudo se torna escuro assim que o botão é pressionado. Você não entende a gangue no vídeo. O diretor explicou que, no momento da execução, a energia do Rúculo caiu devido a um pulso eletromagnético não identificado. A tela de vídeo permanece preta.
Na prisão, guardas se perguntaram se era um apagão e Gang-woo já procurava o prisioneiro. Ele ouviu uma voz ao lado. Kwang estava livre, sorrindo e dizendo que só uma gangue poderia matá-lo. Gang-woo grita para que os outros agentes descaiam e depois ocorre uma explosão. Fumaça enche o corredor e o agente pede apoio no rádio, dizendo que o prisioneiro quebrou o dispositivo de supressão. Enquanto ele repetiu a mensagem no rádio, uma mão tocou seu ombro. Ao lado dele, Kwang sorriu e o agente começou a inchar antes de dizer nada. O prisioneiro ainda sorriu, disse que foi uma explosão. De repente, a cabeça do agente explodiu e pedaços voaram. O Gang-Hao ficou assustado ao ver isso. O psicópata começou a se aproximar. Então ele disse que achava que Gang-Hao era o irmão mais velho e perguntou se ele estava certo. O irmão protagonista pegou um bastão e tentou atingir o prisioneiro desesperadamente, mas antes de terminar, Kwang levantou a mão e torceu o braço. Em um piscar de olhos, o Gang caiu gritando, e Kwang perguntou se ele estava certo. O irmão protagonista, tremendo, não desistiu, e disse ao prisioneiro que merece ser punido pela lei, mas o psicopata, indiferente, se prepara para atacar de novo, dizendo que a justiça será feita. Mas Kwang levantou o braço e esmagou o irmão protagonista em segundos. O sangue voou por toda parte no chão, é uma bola de carne que até então era Gang-Ho. A única coisa que restava intacta era o chapéu dele. Então Kwang disse que ele teria que perguntar ao protagonista se ele estava certo. Depois de assistir ao vídeo, Yang-Yu estava com raiva. Sion começou a explicar. Os ataques não identificados libertaram todos os prisioneiros de 4 pés sem os dispositivos de supressão. A boa notícia é que eles conseguiram impedi-los de fugir da prisão, mas muitos policiais acabaram presos com eles. Ganjo, com sangue nos olhos, pergunta quem lançou o ataque, mas o Kun diz que ainda estão investigando. Então ela pediu desculpas por perguntar algo assim no funeral do irmão do herói e perguntou se você poderia suprimir a rebelião na prisão de Ruculos. Ganjo concordou sem hesitar, mas com uma condição. Ele se lembra do que seu companheiro disse. A prisão está em caos total e alguns prisioneiros tentam abrir a porta. Seus companheiros acreditam que os heróis salvam pessoas e não devem matar. A porta abriu de repente. Todos os prisioneiros que estavam observando começaram a comemorar e correram em direção à saída. O irmão de Ganju disse que apenas a lei condena, mas os carrascos executam a sentença. Em segundos, os prisioneiros foram expelidos. Todos ficaram confusos ao ver isso. Um homem estava na porta. Ganju não queria entrar na prisão como herói. Com um olhar mortal, ele se apresenta como o novo oficial da prisão, porque antes ele pediu para entrar Ruculis, um carrasgo. Quando ouviram o nome, os prisioneiros ficaram surpresos e se perguntaram por que um herói estaria vestido como agente. Seus rostos logo se tornaram maliciosos, pensando que Gandhi era um tolo que poderiam aproveitar. Decidiram atacá-lo, mas ele não ficou intimidado. Assim que estavam perto, ele perfurou os corpos deles com um soco, dividindo-os e fazendo-os voar. O impacto criou uma trilha de massacre entre os prisioneiros que ficaram chocados. Iam acreditar no que viam. Ganji testa o microfone embutido em seu uniforme e explica a todos que, por ordem do governo, todos lá do andar térreo até o 5º nível subnível, onde o Hwang está localizado. Ouvindo a voz do protagonista, Hwang fica animado, mas Gang-Yu só deseja cumprir o dever de seu irmão e avisa que todos serão executados imediatamente. Os prisioneiros começam a gritar incrédulos. Mas Gang-Yu permanece sereno, e perguntou se eles acharam injusto morrer depois de matar tantas pessoas. Um dos prisioneiros nas costas começa a reclamar que o nome dele é Halida, e ele matou 12 pessoas, então ele diz que não matou tantos. Brooks, preso por matar 7 pessoas, disse que tinha mais dedos nas mãos do que o número de pessoas que matou. Um gordo chamado Kaji, preso por sequestro, agressão sexual e homicídio, disse que matou menos de 5. Todos começaram a questionar a autoridade de Gang-Yu e a pedir um advogado, alegando que também eram humanos. Silencial no meio da multidão, um deles parece estar planejando. Ele acha que eles estão fazendo muito barulho. O nome dele é Troy Gowan, preso por agressão sexual e matar 8 pessoas. Troy começou a planejar algo enquanto o agente estava distraído com outros prisioneiros. Daniel permanece sereno diante das queixas, então Troy aproveitou o grito e rapidamente passou por todos os prisioneiros sem ninguém perceber. Mas ele percebeu algo em sua visão periférica. Foi a perna de Ganju que atingiu o fugitivo no rosto. Instantaneamente, os outros prisioneiros ficaram em silêncio. Quando Troy cai sangrando, o novo agente lhes oferece uma escolha. Disse que podiam ligar para ele, bloquear o dispositivo de controle e voltar às celas para aguardar a execução. A segunda opção é morrer nas mãos dele. Os prisioneiros têm medo de ouvir isso, mas um deles amaldiçoa o protagonista e pergunta o que ele está dizendo. Ele disse então que a melhor opção era a última. Explicou que de qualquer maneira morreriam, então era melhor morrer rebeldes e sorridentes, e acrescentou que os termos da negociação não eram irracionais. Mas Ganji respondeu que não era uma negociação porque a única coisa que ele poderia oferecer a eles era misericórdia.
De imediato, todos os prisioneiros começaram a tremer de medo e passaram a questionar por que existe um herói de igualdade. Alguns resolveram usar o dispositivo de controle de novo. O prisioneiro sarcasticamente começou a falar com um brilho na boca. Então ele soltou um grito sônico, silenciando os prisioneiros. Levantou o dedo, pedindo atenção. Disse que apesar de ser um herói igualitário, não precisava se aliar a apenas um homem forte, pois juntos conseguiram derrotar um herói de segunda classe, surpreendendo os demais prisioneiros. Ao ouvir isso, os prisioneiros prestes a se render sorriem ante a possibilidade de derrotar o novo agente. O prisioneiro com o grito sônico declarou que não há necessidade de temer, e que matariam o agente para recuperar a liberdade. Após ouvir isso, Gang Yu percebeu que ele deve ser o líder do lixo mencionado pelo oficial em uma memória. O diretor explicou que o Rúculos separa os prisioneiros dependendo do nível de perigo. No primeiro andar, há mais de 300 serial killers. Para o primeiro andar, 100 pessoas colocaram as cidades em perigo. Mais de 30 no segundo andar colocaram uma metrópole em perigo, e 10 no terceiro andar colocaram a nação em perigo. Há 5 pessoas no quarto andar que colocaram o continente em perigo. Finalmente, no quinto andar, apenas 3 pessoas, incluindo Huang, colocaram o mundo inteiro em perigo. Se perguntou se ele achava que era muito, mas disse que o número de pessoas a lidar será muito menor. Então ela falou sobre os prisioneiros do segundo nível. Existem 2 jovens lá que usam algum tipo de poder que seguram as pessoas pela cabeça e depois ordenam que confessem seus pecados. No subnível do quinto andar, Juan encontrou outra garota que se libertou das restrições da jaqueta de estreito. Ele segurou uma bola de carne na mão e disse que não sabia que havia alguém lá. O diretor explicou ao protagonista que eles não são muito amigáveis um com o outro. A garota olhou para Huang indiferentemente. Ele sorriu sadismo e disse que você poderá passar o tempo até que Gang Yu chegue lá. O diretor continuou explicando que o primeiro andar é o único. Ela mostrou uma foto e disse que todos os prisioneiros estão unidos. O prisioneiro na foto é o prisioneiro que gritou seu nome Hilson. Ele tem uma habilidade especial que fortalece seus camaradas através do som que emitiu. De volta à prisão, Gang Yu disse que o prisioneiro matou 7 pessoas em um hospital e está contando. A heroína disse que eram 8 pessoas, mas Hilson o corrigiu e disse que eram 10. Então, com um sorriso maligno, ele disse que a heroína estava grávida de gêmeos. O protagonista olhou em silêncio. Então ele ligou ao diretor no microfone do uniforme e perguntou quão forte é a prisão, porque vai precisar de um pouco de força. Mas ela disse a ele para não se preocupar porque garante que a prisão não colapsaria. O protagonista ficou aliviado porque não precisava resistir. Hilson disse que estava blufando. Ele disse que o protagonista Agnes não fez nada, mesmo quando era um herói de igualdade, e apostou que ele capturou Huang usando isca de seus colegas. Então, com um sorriso sádico, ele disse que o enviaria para onde seus colegas estão. Então, ele ativou sua habilidade com um grito e ordenou que outros prisioneiros matassem Ganju. Os prisioneiros começaram a se sentir fortalecidos graças à capacidade, sentindo que estão transbordando força. Hilson chamou todos os prisioneiros e ordenou que atacassem, mas Ganju apenas chutou com uma aura vermelha escura, cortando-os pela metade, e nem conseguiam alcançá-lo. Hilson e outros prisioneiros ficaram paralisados ao ver que ele não entende e o que aconteceu. Em poucos segundos, todos os prisioneiros que foram atacados foram esmagados no chão, deixando Hilson aterrorizado. Sem perder tempo, Gang Yu lança seu próximo ataque. Ele levantou as pernas e pisou no chão com força. Sua energia parece que um raio atacou todos os prisioneiros e os vomitou. O impacto foi tão forte que reverberou em toda a prisão. Em algum lugar dentro da cela, um prisioneiro com uma máscara no rosto é surpreso ao ouvir o golpe e imediatamente reconhece que o Gang Yu está lá. Os prisioneiros foram atacados e todos gritaram quando caíram, mas saíram. Gang Yu vinha de cima, com energia emanada de suas mãos e estava prestes a bater. Quando ele ativou sua habilidade, sua mão virou garras. Os prisioneiros gritam e tentam atacá-lo, mas Gang Yu ativam o modo. Uma série de energia perfurou todos os prisioneiros ao mesmo tempo, formando uma rede de morte. Em poucos segundos, os prisioneiros foram cortados pela metade. Hilson não teve tempo para reagir. Gang Yu não podia acreditar no que via. Com um único ataque, ele deixou uma pilha de corpos. Os prisioneiros foram massacrados. O protagonista relatou através do microfone. Todos os prisioneiros do primeiro andar foram executados, então ele irá para o isolamento. Gang Yu pergunta quantas pessoas foram mortas. Ele não sabe mais se eles são dezenas ou centenas. No corredor, encontrou mais 2 prisioneiros e ordenou que escolhessem. Ou eles colocam um dispositivo de supressão, ou serão mortos ali mesmo. O prisioneiro forte ficou indignado com isso e depois foi atacá-lo. A cabeça do prisioneiro explodiu com um chute. Gang Yu lembrou que Kun disse haver cerca de 300 prisioneiros no primeiro andar. Outro prisioneiro, assustado ao ver a morte do companheiro, disse que pegaria o dispositivo. Gang Yu fez ele pegar o dispositivo. O homem estendeu as mãos com medo e pediu o dispositivo. Mas ele sorriu sadismo, e uma bola de energia roxa apareceu nas mãos. Disparou um feixe de energia em Gang Yu e perguntou se o protagonista achava que ele obedeceria. Mas depois de terminar seu raio, o Gang Yu está intacto. Um dos vilões que seu companheiro Tommy capturou disse que sentia pena de pessoas que não têm superpotência física.
Depois que o Tom capturá-la com sua capacidade de corrente, o vilão diz que as pessoas com esse tipo de poder nunca conhecerão a sensação emocionante de esmagar uma pessoa com suas próprias mãos e ganhou você socos o prisioneiro. Ele se perguntou se isso deveria dar uma sensação de euforia, mas ele disse que parece quebrar um ovo com o primeiro. Quando chegou ao solitário, ele inseriu o código para abrir a célula. Há um homem dentro, e ele diz que estava a pensar qual é o barulho. O prisioneiro mascarado vê o protagonista e confirma que ele fez o barulho. Ele pergunta há quanto tempo isso ocorreu. O Fielder está na prisão por canibalismo e profanação de cadáveres? Ele comenta que o herói conseguiu outro emprego, mas não parece contente. Ganjil então oferece a escolha entre usar o dispositivo ou morrer. O prisioneiro remove a máscara e diz que não esperava encontrá-los assim. Em uma memória, Chuck está amarrado a um poste de pedra com a corrente de Tommy. Mas naquele momento, Ganjil percebeu algo, um panel de sangue goteou ao lado de sua mão cortada. Ele pergunta se parece saboroso e com um sorriso doente diz que foram mortos e cozidos recentemente para que seria delicioso. Ao ouvir isso, Ganjil diz que o vilão deve partir, pois ele já ativou seu poder. Seus companheiros parecem preocupados e Ganjil diz que ele terá que matar o vilão, mas alguém grita seu nome. O capitão dos heróis com um olhar triste, ela diz não. Ganjil saiu e esperou. Ela comentou que ele parecia desconfortável e os heróis decidiram subjugá-lo. Na cela, Ganjil, com seu poder ativado, avisa que, se ele não usar o dispositivo, será considerado morto. O prisioneiro pergunta a Ganjil se ele sabe por que ele matou tantas pessoas, mas o protagonista rapidamente arranca a cabeça do prisioneiro, dizendo que não está interessado. Uma voz continua a falar. Chuck ainda está vivo e diz que matou para ser lembrado. Ele explica que ao matar, torna-se memorável nas vidas de suas vítimas, e graças ao seu poder, pode registrar suas memórias aos olhos assustados das vítimas, para que nunca o esqueçam, mesmo na morte. A prova é que ele se lembra de todos que matou. Ele pergunta a Ganjil se deve mostrar cada um deles. Então Chuck começou a usar seus poderes para enterrar uma garota, mas antes que ele reagisse, seu braço foi cortado rapidamente. Ganjil se perguntou se é por isso que ele é um prisioneiro solitário. Ele criou uma espada com energia, e afirmou que queria impedir Chuck de falar. Ele comentou que seu poder não era rápido o suficiente para escapar de Ganjil. Antes de morrer, Chuck perguntou ao protagonista quantas pessoas ele matou até agora. Ganjil disse que não lembra porque lixo como ele não merece ser lembrado. Mas ele ficou surpreso ao ver algo que seus heróis apareceram na frente dele. O capitão olhou para ele com tristeza e pediu que não faça isso. Ganjil não fala. Seus companheiros chamaram seu nome e Chuck nervosamente e com um sorriso sádico disse que talvez o protagonista se lembrasse disso. Mas enquanto os companheiros de Ganjil chamavam seu nome, ele não hesitou e cortou todas as alucinações com um golpe só, que então desapareceram imediatamente. Ganjil perguntou com um olhar feroz se os truques baratos acabaram, agitando vê-lo sem palavras. Então ele disse que não podia acreditar que Ganjil cortou seus colegas sem hesitar. O protagonista explicou que seus companheiros já estavam mortos, fazendo o homem olhar com medo, e Gagu o cortou ao meio com um golpe, dizendo que eram ilusões. Então ele disse que não era mais um herói, mas um guarda da prisão. Tik Caído respondeu que ele não era apenas um guarda da prisão. Em seus últimos momentos, ele disse que Ganjil era um monstro, não muito diferente de Huang. Ouvindo isso, Ganjil pareceu surpreso. No quinto nível, Huang ainda segurou almôndegas na mão. Ele disse que nem havia resistência da garota deitada no chão. Ela permanece silente. Huang queria saber quando Ganjil chegará lá, e ele se perguntou se ele deveria ir lá fora. Já é noite. Do topo de uma montanha, 3 pessoas assistem o que acontece na prisão. Um homem chama a mulher de Sink Denim e pergunta quando eles devem intervir, mas ela continua assistindo às câmeras de segurança da prisão até que Ganjil apareça. Vendo-o, ela fica feliz e diz que você será seu marido. Esse homem ficou surpreso. Sinka repetiu que Ganjil seria seu marido. Canice disse que a senhora Sinka já venceu em Huang como seu marido. Kado, a mulher do outro lado, concorda com Canice, por isso lançaram um ataque contra Huang. Canice afirmou que Ganjil é um herói e um obstáculo ao progresso humano. A mulher assistindo disse que ele era um herói, mas agora não parece ser. Canice e Kado disseram que ela só precisa escolher uma, porque a poligamia é um crime, e Sinka não decidiu qual deles escolher. Então, com um olhar animado, ela decidiu escolher quem sobreviveu. Ela sorriu e se perguntou qual dos dois estaria na cela. O diretor parece parabenizar Ganjil por seu trabalho depois de ver os corpos caídos. Ela mencionou que ele limpou o primeiro andar rapidamente. Ela sugeriu que ele descansasse, pois os prisioneiros ficarão mais poderosos. Mas Ganjil quis descer imediatamente e pediu para abrir a porta. Ela concordou, mas antes de cair, Kon tem uma pergunta favorita. Ela informou que ainda recebia sinais porque havia guardas vivos enviando sinais do andar inferior e pediu a ajuda dele para que pudessem voltar para suas famílias. Ganjil perguntou sobre o número de agentes em cada andar, mas ela não sabia porque todos os dispositivos de comunicação abaixo do primeiro andar estavam quebrados, exceto um. A câmera e outros dispositivos no quinto nível subnível estão funcionando. O agente pediu ajuda, mas atrás dele estava Huang com uma mulher voadora. O vilão apenas levantou a mão.
Então o guarda começou a inchar e explodir, jogando ketchup em todos os lugares. Fene disse que ela acredita que alguém quer que eles vejam o que aconteceu lá. Gangju disse que seguiria. Os ajudantes alertaram que estavam prontos para abrir a porta do primeiro nível subnível. O diretor concedeu permissão. Quando a porta se abre, ela disse novamente que tenha cuidado porque há diferenças de força entre os prisioneiros no primeiro e no segundo andar. Eles são como céu e terra. Mas a porta mal se abriu, e 2 prisioneiros apareceram de repente e atingiram Gangju. Um deles ligou: "Eu sou um idiota." O outro perguntou se o mais rápido é o vencedor. Gangju foi imediatamente baleado por vários prisioneiros. Eles já estavam preparados porque sabiam que o protagonista iria lá. O diretor está preocupado com Gangju, mas um prisioneiro apareceu e disse que ela deveria se preocupar consigo mesma. Quando a viu de perto, notou que ela era a chefe dos guardas. Ele agarrou o pescoço dela e disse que era uma rara oportunidade. Ele sempre quis tirar seu olhar presunçoso e chamou os outros prisioneiros, dizendo que quem pegasse o diretor primeiro teria uma oportunidade. Mas ele logo perdeu a palavra. Quando ele olhou para trás, todos os prisioneiros estavam mortos no chão. Ele não entende o que aconteceu, mas quando olhou para cima, Gangju veio de cima com um soco de energia e quebrou o prisioneiro com um soco. O impacto derrubou o diretor no chão. Então Gangju advertiu que ele disse que ela não desceria para o próximo andar porque não era seguro. Steun ainda surpreso com a situação e concordou. Mas quando Gangju estava saindo, ela ligou para ele e disse que o vilão Tomoki, capturado por Toma, estava isolado no primeiro nível. Ele disse que sabe e continua. Na cela solitária do primeiro nível, os prisioneiros, depois de ouvir o som da gangue, começaram a se perguntar se conseguiram escapar. Uma mulher os chamou de estúpidos, disse que é claro que não, e perguntou se achavam que alguém entre eles poderia fazer um barulho tão grande. Este é Tomoki, que já foi morto, 28 heróis, disse para os prisioneiros ficarem, mas eles não quiseram ouvir. Ela é uma ex-heroína que acredita que se tornaram vilões porque não pensam. De repente, um cara grande a chamou de cadela. Ele perguntou se ela queria morrer, mas ela não estava intimidada, e perguntou se ele achava que poderia matá-la. Tomoki disse que todos estão presos por matar cidadãos e perguntou se eles mataram alguém com superpotências. Ela perguntou se já lutaram contra alguém com superpotência, mas não pensou porque eles não estariam ali se tivessem lutado. O grande disse que estava prestes a matar uma pessoa com habilidades especiais, e começou a ativar sua habilidade, mas com um golpe de Tomoki, foi cortado pela metade. Ela perguntou quem queria matar ou morrer ali, porque capturou inúmeros vilões enquanto era heroína, aprendeu a lutar contra pessoas com superpotências, e foi com esse conhecimento que matou muitos heróis. Ela ensinaria a se unissem forças, diria como caçar alguém com habilidades especiais, e mais importante, sabe sobre habilidades de uso de gangues. Os prisioneiros ficaram surpresos ao ouvir que sabe sobre as habilidades do protagonista. Perguntaram como sabe disso. Tomoki diz que teve uma longa carreira como heroína e, portanto, tem uma boa noção da maioria das informações dos heróis. Um prisioneiro perguntou que diferença isso faz. Dizem que Ganji faz parte do grupo de igualdade, composto apenas por heróis de elite, diferente de heróis de terceira classe como ela. Ao ouvir isso, Tomoki riu. Depois que Loza se tornou líder da igualdade, houve reformas na indústria heróica. Redefiniu o significado de heróis e os proibiu de matar vilões. Além disso, ela costuma formar equipes para treinar juntos. Finalmente, o sistema de classificação de heróis foi abolido. Tomoki explica que quando o Ganjil se tornou membro da igualdade, o sistema foi abolido. Ninguém esperava que ele entrasse, pois ele não teve conquistas notáveis, e havia rumores de que ele tinha conexões poderosas. O prisioneiro afirmou que nunca viu Ganu lutar, mas no breve tempo que ele levou para limpar o primeiro andar, ele deve ser um herói de segunda classe ou algo melhor. Tomoki afirma que o primeiro andar estava lotado de riffraff. Ela disse que eles poderiam facilmente acabar com os prisioneiros. Naquele andar, todos os prisioneiros haviam matado mais de 1000 pessoas cada um, e o prisioneiro com mais assassinatos estava falando com Tomoki. Ela disse que Ganju definitivamente era forte, mas ela sabia o que era fraco, então garantiu que eles poderiam caçá-lo. A palavra perguntou se ela tinha certeza da fraqueza dele. Ela então perguntou se havia outra opção. Depois, ela perguntou o que eles fariam porque o inimigo estava se aproximando. Os prisioneiros decidiram juntar-se a ela. A palavra permaneceu em silêncio até que Tomoki perguntasse se ele também iria. Ele decidiu juntar-se e perguntou qual seria o plano. Séculos atrás, quando apareceram superpotências nos seres humanos, os pesquisadores os classificaram em 3 categorias principais. A capacidade de transformar ou fortalecer o corpo é chamada de tipo físico. A capacidade de criar algo do nada é um tipo de superpotência criada, e aqueles que não são incluídos em outras categorias são especiais. Na prisão, os prisioneiros o olharam e o Ganju andava calmamente. Um raio azul conecta os olhos dos prisioneiros. Esta é a capacidade de Tomoki de permitir a comunicação por ondas cerebrais, o que também permite que eles vejam o que outros prisioneiros estão vendo. Ela sabe que o superpoder de Ganju é como o seu tipo físico. Tomoki se recorda quando percebeu a fraqueza enquanto ainda era heroína e o viu treinando. Ele usava um robô de treinamento na prisão, específico para combate, e Ganju oferece 2 opções novamente: colocar um dispositivo de supressão ou morrer. Mas um raio roxo começou a brilhar dentro da célula e um tiro atingiu ele.
Como no treinamento com o robô, Tomoki orientou os prisioneiros a utilizarem as portas da cela como escudo, permitindo que os usuários de habilidade de criação atacassem à distância. Uma sequência de tiros foi disparada. O discurso diz que o protagonista está apenas subindo um golpe. Como Tomoki disse, ela sabia que havia uma razão para Ganju não escapar do ataque. A razão é porque ele não vale a pena evitar. Então, pensando nisso, Tomoki adicionou uma coisa ao ataque de longo alcance, e de repente Gangu foi surpreso. Vários dispositivos de supressão foram ligados a ele, através de ataques de longo alcance, de um cara distante, usa sua capacidade de consertar os dispositivos. O plano parece ter sido bem sucedido. Antes, Tomoki enviou prisioneiros para buscar. O guarda disse que eles são dispositivos de primeiro subnível, e perguntou se trabalharão. Tomoki disse que 10 são suficientes para um herói de segunda classe e 15 para um de primeira classe. Ela deu a tarefa a milhões para ligar um objeto ao alvo. Eles anexarão 30 dispositivos. Ganju está cheio de dispositivos no pescoço, braços e pernas. Vendo isso, os prisioneiros ficaram animados. Mas a estratégia de Tomoki começou 3 erros. Os dispositivos começaram a quebrar. Esse foi o primeiro erro. Em poucos segundos, Ganju foi libertado. Os prisioneiros não reagiram e logo depois ele bateu vários prisioneiros no ar. Os dispositivos falharam porque a força do Ganju excede muito a primeira classe. O relatório diz que todos foram destruídos, enquanto Tomoki está atônito. Após o ataque, sobreviventes começam a correr, e Tomoki passa a mensagem para preparar a próxima estratégia. Disseram a Ganju para não se mexer. Um prisioneiro está usando um agente como refém e ameaça matá-lo se o protagonista se mover. Outros prisioneiros seguram mais 2 reféns enquanto tentam negociar, mas antes de terminar, Ganju usa sua habilidade e lança um raio que perfura os prisioneiros, matando-os e libertando os guardas em momentos. Esse é o segundo erro. Embora o poder de Ganju seja tipo físico, também é especial. Um prisioneiro chama o protagonista, dizendo que vai colocar o dispositivo de controle e pediu para poupar sua vida, mas Ganju o mata antes que termine. Esse é o terceiro erro de Tomiko. Tentando aplicar uma estratégia inadequada, Ganju ataca todos os prisioneiros ao redor, mesmo os distantes. Ele disse irritado que foi tarde demais. Dos distantes, caíram pelas ondas cerebrais. Vendo isso, ele fica assustado e desesperado, perguntando a Tomoki se há outro plano, mas ela o ignora e se recusa a acreditar no ocorrido. Ele gritou que não deveria acreditar nela. Tomoki continuou questionando por que os dispositivos não funcionavam, embora houvesse 30. Ele disse que colocaria o controlador e ela mandou calar a boca. Então ela ficou com raiva e perfurou o peito dele. Depois comentou que tinha mais do que o suficiente para conter um herói de primeira classe, mas ele conseguiu quebrar tudo e assustar. Ela se perguntou por que ele não lutou na linha de frente. Nada disso faz sentido para ela. De repente, houve um barulho. Um agente da prisão rastejava e percebeu que ele estava vendo. Ele começou a chorar e pediu ajuda desesperadamente. Então ele levantou o braço e estava prestes a atacá-lo, mas sua mão foi cortada. Ela levou um tempo para perceber que era Genju atrás dela. Inicialmente, ele a chama de heroína, mas logo corrige para prisioneira e pergunta se tem alguma última palavra. A mulher começou a rir nervosamente porque sabia que estava com problemas. Ganju perguntou se essas são suas últimas palavras, mas perguntou se ele era o único herói igualitário vivo. Quando ele confirma, ela riu e pergunta se Tomei também morreu, mas Ganju permanece calado. Com isso, Tomiko confirmou que Tomei realmente morreu. Ela disse à irmã para não ser heroína, e não pode acreditar que ele matou tantas pessoas em nome da igualdade. Pergunta se outros heróis sabem disso. Ela provocou, dizendo que tentou mudar a indústria heróica, mas se pergunta se não ficaria triste ao saber que ele desfez todo o seu trabalho. O Gangu olhou para ela e disse que suas últimas palavras eram longas. Quando Tomoki virou heroína, sentiu algo errado na indústria. Eles assombravam vilões e tinham imunidade, mesmo quando cidadãos eram mortos e estavam acima da lei. Em um beco, um vilão segurava uma garota com uma faca. Um herói chegou e com um só golpe, cortou o vilão e matou a garota. Ao sorrir maliciosamente, disse que a missão foi cumprida. Tomoki era chamada de Felicidade porque andava de mãos dadas com sua irmã, que sempre a ajudou. A garota é Tomé. Ela disse que era incrível, como um herói. Tomé não tem superpoder e depende muito de sua irmã. Mas também, há algo distorcido em algum lugar na mente de Tomoki porque ela concordou com Tomi, dizendo que ela é realmente incrível com um tom um pouco arrogante. Ela tinha um trabalho de heroína, o trabalho de salvar pessoas, mas em vez de se sentir orgulhosa, ela fez isso para sentir uma sensação de superioridade sobre os outros. Tomoki continuou com suas atividades até matar um vilão pela primeira vez durante uma missão em seu primeiro assassinato. Pela primeira vez em sua vida, ela sentiu uma sensação de superioridade esmagadora que nunca havia sentido antes. Tomoki percebeu que matar pessoas era emocionante para ela. Depois disso, ela não parou de matar ninguém, seja vilão ou cidadão, ou até heróis. O tipo favorito de Tomoki é matar colegas mais fracos.
Ela adorava a surpresa e sensação de traição, se perdeu na alegria disso, vendo um colega implorar pela vida. Esse sentimento a deixou na nuvem 9, mas nenhum crime é impune. Tommy achou estranho a irmã chegar tarde cheirando a sangue. Decidiu segui-la um dia e testemunhou um assassinato por sua irmã mais velha em um beco escuro. Tommy ficou surpreso com isso. Tomoki disse que ela disse para não sair de casa tão tarde, então ela disse que não havia maneira de sorrir e perguntar se Tommy queria se juntar a ela. Sua irmã não acredita no que ouviu, e Tomoki disse que faria isso sozinha. Mas Tommy gritou, e ela acabou por Peter de nada, e acabou por ser a mão de Tomoki. Tommy acabou despertando sua capacidade, que foi sua primeira atividade como futura heroína. Depois daquele dia, Tommy tornou-se heroína e continuou a perseguir sua irmã, que se tornou uma vilã, até um dia ela finalmente pegou Tomoki. Quando capturada, ela disse que Tommy não ligava mais para a irmã, o que é triste. Ela disse que seu poder ficou mais forte, mas isso é triste porque não é um poder físico. Ela disse que aqueles sem capacidade física são pobres. Tommy permanece calado. Tomoki diz que eles nunca entenderão o quão emocionante é esmagar pessoas diretamente. Ela diz que sua irmãzinha nunca a entenderá, mas Tomei disse que nunca teve uma irmã assim. Na cela, Tomoki perguntou se sua irmã morreu sem sofrer. Ganju falou sobre quando estava em batalha contra Guan e, em suas últimas palavras, pediu à irmã que a salvasse. Ele disse que Tomei morreu procurando sua irmã mais velha. Tomoki disse que não deveria perguntar isso. Ela ativou sua capacidade e disse que ouvir isso só a fez sentir pior. Depois de falar, ela foi atacada. O protagonista permanece sereno, e quando ela chutou com uma lâmina diante dele, ele simplesmente desapareceu e reapareceu atrás dela. Tomoki tentou reagir a tempo, mas Ganju chutou e a jogou contra a parede. Depois do impacto, muita poeira começou a subir, mas o Ganju permanece no mesmo lugar. Então, de dentro da poeira, Tomoki emerge com outro ataque, mas Ganju bateu seu estômago como um contra-ataque, fazendo-a cuspir sangue e depois cair nos joelhos no chão. Sua habilidade até é desativada enquanto Ganju diz que, embora ela seja uma prisioneira no corredor da morte, ele está triste por ter que matar alguém da família de seus companheiros de equipe. Tomoki, desesperada, pergunta se ele poderia poupá-la. Ela abaixa a cabeça e diz que ele é um herói, mas Ganju diz que ele não é mais um herói. Apesar disso, ela implora para ele poupá-la, agarrando sua perna e dizendo que não quer morrer. Ou ver que ele disse que essa situação agora é algo que ela deve ter visto várias vezes, então ele perguntou o que ela fez com as pessoas que a imploraram. Tomoki, chorando, vê que não há saída. Gangyu deu o golpe final. O som de sua luta com os prisioneiros fez a prisão tremer. Mesmo lá fora, Kaniz e Kado ouviram o som. Esse som causou diferentes reações: amor, medo e aumento de expectativas. No último andar, Huang animado decidiu subir. Mas ele recebeu um golpe que o jogou longe, derrubando o chapéu que pegou do irmão de Gangyu. Huang ficou surpreso com o ataque. Alguém apareceu perguntando se ele estava entediado. Um velho chamado Kingston perguntou se Huang queria que o avô brincasse com ele. O garoto ficou animado e o chamou de avô assustador. O velho sorriu e disse que é apenas um avô gentil e amigável que gosta de brincar com crianças. Na sala de controle, 2 agentes chamaram o diretor e pediram que ela olhasse para a câmera no 5º nível subnível. Eles estão em alerta com o encontro de Kingston e Guam, mas o diretor diz que é bom, pois significa que um deles vai morrer. Ela espera que Kingston vença porque ele não é tão perigoso quanto Guam, mas nunca diz algo estranho. Então ela se perguntou por que o garoto deixava a mulher no ar. O psicópata pergunta se o velho vai brincar com ele, e Kingston diz que vai brincar, mas o garoto diz que não quer. O velho disse que gostaria de brincar com ele. Kingston foi o primeiro criminoso a ser preso imprudentemente, mas ao contrário da maioria dos prisioneiros nos níveis 4 e 5 que morreram milhões de pessoas, ele matou apenas 3. A primeira vítima foi o vilão chamado Caracas, que é o mais poderoso desta vez. As outras 2 vítimas eram Clark e Hilo, o herói mais poderoso da época. Kingston aparece de nada e simplesmente matou as 3 pessoas mais poderosas do mundo. He wondered if this made him the strongest now, then he expressed disappointment and allowed the government to arrest him. He was a global threat. Yet after killing 3 people, he surrendered, narrowly escaping because the government and Hero Association didn't cooperate back then. He managed to delay his execution for 30 years. Quan agreed with his ability to move and float. Then he turned them into meatballs, saying they could have some fun. They began tossing meatballs at the old man, but he stayed still. With a swift hand movement, he grabbed a meatball, threw it in another direction, and repeated the process at an unbelievable speed. In mere seconds, all meatballs were behind him. É como se eles passassem por ele. Wang parece indiferente, e o velho sorriu pequeno. Ele disse que pensou que o garoto usou telecinese, mas percebeu que não era assim, pelo atacado. Então ele perguntou se ele tinha outro ataque, mas Huang disse que mudou de ideia e disse que não parecia divertido brincar com o velho, porque não faz sentido matar alguém que morreria de qualquer maneira. Kingston chamou o garoto arrogante e disse que viu muitas pessoas como ele, que achavam que eles eram o maior peixe da lagoa.
Ele colocou os pés no chão e quebrou o chão em vários pedaços com um empurramento. The old man remarked that acting this way allowed their ego to get the best of them. In the control room, a dramatic agent felt the tremors and fearfully noted the building was collapsing. The director mentioned that even with the first-class hero's powers, the building couldn't be destroyed due to its 20 layers of special walls, but it happened on a lower level. Kingston claimed he would teach the boy manners and vanished with a leap. Huang was intrigued, but suddenly realized the old man was about to land a flying kick to the face. He was inches away, and another hit occurred again. Com o impacto do golpe, toda a prisão tremeu, e o diretor não pode mais suportar o drama do agente. Até Ganju sentiu bang. Seon pergunta quem venceu a luta e o agente diz que não é esse o problema. No nível subnível, Huang parece surpreso. Então o agente informou que Kingston destruiu todas as paredes. Hearing this, the director declared they were doomed. Huang disse que parecia uma plataforma de perfuração viva e perguntou quantas paredes derrubou. Ele até considerou seguir Kingston, mas alguém atrás dele perguntou por que seguir um velho. A mulher sorriu. A mesma pessoa que assistia do lado de fora da prisão disse que falaria com ela, tornando mais divertido. O diretor estava incrédulo. Huang perguntou quem ela era e ela respondeu que na sala de controle saberiam mais. O diretor se perguntou sobre essa mulher e como chegou ao 5º nível subnível. Antes de continuar, Sinca apontou a câmera e desligou a transmissão, deixando o diretor furioso. Ao mesmo tempo, Gandu chegou a outra porta. Ele anunciou que havia limpado o 1º nível e pediu ao diretor que abriera o portão do 2º nível. O diretor tentou falar e ela pediu que ele esperasse, mas o sinal foi interrompido. Ele disse que o sinal no andar subterrâneo deve ser ruim, e depois abriu a porta à mão, sem nenhum esforço. Quando Gang Yu desceu as escadas, ele nunca disse algo diferente do 1º andar e do 1º andar. Eles cheiram sangue em todos os lugares, mas não havia cheiro de sangue no 2º nível. De fato, não há ninguém, nem sequer um corpo. Tudo está muito limpo. Até ouvir um grito. Uma garota vestindo o uniforme de guarda da prisão fugia de 2 monstros. Eles parecem querer devorá-la. Ela gritou para que se afastassem até notar Gang Ju e pedir ajuda. Um dos monstros ia disparar algo, mas foi destruído com um único golpe do protagonista. A garota, surpresa, desaba de joelhos. Ganju pergunta se ela está bem, ela corre para abraçá-lo de novo, chamando-o de Gango. Ela disse que pensou que ele estava no 5º nível subnível e perguntou por que não mencionou sua superpotência. O protagonista a afastou dele. Isso explica que ele não é um Gango, mas seu irmão. Aquele ficou surpreso ao dizer que era o herói Ganjuko. Então ela perguntou o que ele estava fazendo lá em uniforme de guarda. Ganju diz que ela deve ser a colega do irmão dele, mas não é seguro lá. Mas ela o corrigiu e o chamou de cunhado. Ele ficou surpreso. Então ela disse que foi a primeira vez que eles se conhecem. A garota se apresenta dizendo que ela será sua cunhada, e diz que eles se parecem muito. Ganju não está falando. Ao mesmo tempo, no 2º nível de solitário, uma voz chama Mel. Alguém comentou que há alguém fora, e alguém concorda. Então, pergunte-se quantos pecados o estranho cometeu em sua vida. Mel diz então que o estranho matou os seus cães. Maio respondeu que enviaria um estranho para o inferno. Gang foi. Kali disse que ela só viu Gang Ju na foto. Ela comenta que o protagonista parece muito mais bonito em pessoa, e apresenta-se como Hong Jia. Gang Ju comentou que seu irmão mencionou que ele tinha uma namorada, mas nunca falou sobre casamento. Hong, um pouco envergonhado, apontou para a barriga e revelou que estava grávida, surpreendendo o protagonista. Ela disse que eles descobriram que Daniel planejou contar ao protagonista, após a execução de Huang, apenas alguns dias. Gang Ju perguntou se isso era realmente verdade. Hong confirmou se havia um problema. Ele disse que não, mas parece dor. Ela perguntou por que ele estava lá, em uniforme. Gang Ju responde que ele foi contratado como agente especial para executar todos os prisioneiros Róculos. Hong ficou surpreso e perguntou por que você vai realizar as execuções. Percebendo que ela não sabe o que aconteceu, ele começa a explicar. Depois de ouvir a história, Hong ficou chocado. O Gang Ju diz que ainda estão a investigar quem realizou o ataque. Ela perguntou sobre Yang O porque ele estava no 5º nível subexecutivo. Yang Yu começa a falar, mas ao ver o olhar preocupante no rosto de sua cunhada, ele simplesmente não consegue. Então disse que alguém enviou sinais do 5º nível subnível. Hong ficou aliviado ao ouvir isso. O protagonista disse que a levaria ao andar superior, mas ela disse que podia ajudar a descer. Ele perguntou o que a levou a pensar assim. Hong revelou que podia ler a memória de uma pessoa olhando para ela. Ela logo disse ao protagonista para não se preocupar, pois não leu seus pensamentos. Ela explicou que usava sua capacidade para fornecer ajuda psiquiátrica aos prisioneiros e descobrir se eram realmente culpados. Ganju perguntou como ajudaram. Ela disse que todo o 2º nível estava sob o controle de 2 irmãos que tinham poderes especiais de criação. Eles podiam convocar criaturas, e ao atingir o coração de alguém, transformavam a vítima em um boneco. Todos os prisioneiros do 2º subnível tornaram-se seus fantoches, mas Ganju já sabia disso porque eram discípulos de Mongo. Então ele disse que não precisava de informações sobre eles, e pediu a ela para voltar, mas ela recusou novamente porque alguns irmãos e irmãos tinham bonecos. Esse é o nosso agente penitenciário.
Ela disse que o protagonista não seria capaz de diferenciar agentes de prisioneiros, já que todos se tornaram fantoches, mas ela podia usar memórias para identificá-los. Yang-yu não vê sentido em diferenciá-los, achando que já estão mortos por terem sido transformados em bonecas. Segundo mais Hong, eles ainda estão vivos, e voltarão ao normal ao serem libertados do poder dos irmãos. A protagonista disse que os irmãos não poderiam fazer isso, mas ela pediu que ele tentasse. Ela está certa de que pode convencê-los. Gang-ju se preocupa com sua segurança e os bebês, mas não importa. Ela mencionou que antes de ser uma futura mãe aqui, era uma oficial da prisão, responsável por cumprir seus deveres. Gang-ju se lembrou do irmão. Depois de pensar um pouco, ele concordou. Ele usou seu poder para fazer uma energia cercar Hong. Ela ficou assustada quando a habilidade do protagonista a levantou no ar e Hong perguntou o que era isso. Gang-ju explica que seu poder a manterá segura de qualquer situação perigosa. Ela achou estranho e esperava que não afetasse seu corpo. Eles continuam em frente até encontrar várias criaturas com halos. Hong disse que esse era o poder da refeição e lembrou ao protagonista que outros policiais foram capturados, então ele perguntou qual deles era agente. Ela se concentrou e ativou sua capacidade com um olhar, identificando que os dois atrás são agentes. Ela começou a falar sobre como agir, mas a esfera escureceu até que ela não pudesse ver o interior e sua voz ficou abalada. Há uma maneira mais fácil. Ele ativou seu poder e disse que pouparia os oficiais, então os conteve. Enquanto isso, uma criatura avançou para atacá-lo, mas foi finalizada com um soco. Gang disse que os prisioneiros seriam mortos, pois essa era a maneira mais fácil de separar os grupos. As criaturas atacaram em grupo, mas pararam com um soco, e antes de reagirem, chutes de Gang-yu perfuraram todas de uma vez com sua habilidade. Alguém o olhou através de uma bola de cristal de longe. Eles têm 2 irmãos. Mel perguntou ao irmão o que ele pensou. Ela questionou se ele é mais forte que o mestre deles e se ele é mais forte que o líder da igualdade. A refeição permaneceu em silêncio. Mel o abraçou com medo, mas o irmão disse para não se preocupar, pois não seria fácil para Ganya matá-lo. Hong gritou da esfera. Ela perguntou por que o protagonista aprendeu assim. Ele pediu desculpas por não ter lutado antes. Ganya disse que os guardas foram levados para a quarentena e todos os prisioneiros executados. Hong disse que o dispositivo de execução estava no 5º subnível, mas Ganya informou que os executou. Ele perguntou se havia algum problema, mas ela perguntou quem estava respondendo pela ideia dele. Hong perguntou se o diretor concordou, e ele confirmou. Ela ficou triste, começou a dizer algo, mas não conseguiu. Gang-ju não diz nada. Ela perguntou se ele estava bem, e ele respondeu que estava, mencionando seu trabalho como guarda. Hong disse que havia algo errado porque a reabilitação dos prisioneiros é o correto. Antes que ela pudesse continuar, Gang-ju disse que estava cansado de ouvir discursos idealistas como os de Loza e seu irmão, sabendo o resultado. Os prisioneiros tiraram vidas inocentes. Agora, não importa se é guarda ou herói, ele acha que deve acabar com aqueles que abandonaram a humanidade. Hong ficou alarmado e disse que eles também eram humanos, mas ele não acredita nisso. Então ele perguntou se ela realmente chamou eles de humanos. Criminosos que mataram por gangues merecem morrer. Houve controvérsia sobre a pena de morte por injustiças, mas como ela tem segundo amor, deve entender a dor. Hong disse que todos têm suas histórias, especialmente os homens e as refeições, mas Gang-ju respondeu que as vítimas também tinham histórias. Por fim, ele perguntou se eles foram mortos por ele ou executados pela pena de morte, que realmente importa. Hong tentou argumentar que a pena de morte era apenas para indivíduos, mas Gang-ju disse a ela para parar. Ele só queria que ela parasse de falar, porque se ela continuasse, ele a enviaria de volta, e nós resolveremos a situação de maneira própria. Depois da discussão, seguiram até encontrar criaturas que eram guardas transformados. Gang-ju pediu identificação. Depois de identificá-los, ele se preparou. Ela, com tristeza, disse que se ele soubesse o que seu irmão estava fazendo, Gang-hao ficaria triste. Ao ouvir isso, ele ficou com raiva. As criaturas avançaram, mas ele não reagiu. Um deles atacou o pescoço, mas a lâmina quebrou sem causar arranhões. As palavras de Hong ecoam na cabeça de Gang-ju. Lembrando que a gangue se torna cada vez mais possessiva durante ataques, ele reflete que sempre se gabava, mas se sente frustrado e zangado. Em sua mente, ele não pode admitir a memória de Loza. Então, quando você continuou atacando o irmão dele, você está assustado de ver isso, mas ele continua atacando. Todas as criaturas avançam de uma só vez. Bolas de energia começaram a se formar com seu poder. Gang-yu pensa na frustração acumulada e ativa o modo 5 de sua habilidade. A bola atinge todas as criaturas. Ele decide matar prisioneiros para liberar sua frustração. Em segundos, todas as criaturas foram mortas. Apenas uma chuva de sangue ficou. Gang-yu pensa que vai liberar sua frustração, mesmo que apenas um pouco. 5 o olhou de longe, com olhos que pareciam ter alguma capacidade para isso. Ela corou e mencionou que ele ficou mais frio na prisão.
Ganju continua matando criaturas até encontrar 3 guardas transformados. Ele notou algo e olhou ao lado para abrir a porta. 2 pessoas surgiram, dizendo que era um prazer conhecê-lo. São irmãos, homens e refeições. Gangyu disse que não acreditava que vieram vê-lo sozinhos, comentou que não seria mais problemático para ele, e também disse que era um prazer conhecê-los. Hong tenta falar com eles, mas Refeição pergunta por que ela não foi vê-los desde que ela deveria ter sido enviada para o céu. Ganju pediu para desativarem suas habilidades, acumularem energia nas mãos e disse que, se obedecerem, terão uma morte indolor. Refeição perguntou se há a opção de não morrer. Ganju explicou que os prisioneiros têm a opção de usar o dispositivo de controle. Ele parece possuído, e disse que os monstros do 2º nível, que mataram muitas pessoas, não têm escolha a não ser morrer. Refeição menciona que ouviu que Gangyu é colega de seu mestre Mao, apertando o irmão e fala sobre quando Loza os capturou. Ela diz que Ganju tem uma aura diferente, então ela gritou dizendo que o protagonista irá para o inferno. Ele começou a carregar energia, e disse que eles verão quem irá para o inferno primeiro. Refeição tenta negociar, dizendo que ele vai desativar suas habilidades se Ganju as poupar, mas ele se recusa. Hong disse a eles que só piorará a situação. Refeição reconheceu e tentou convencer que eles não cometeram crimes mortais, pedindo compreensão. Hong está preocupado ao ver que se recusaram a cooperar. Gangju disse que isso não funcionaria e que não negociaria com um lábio ódio. Com monstros, Hong começou a suar frio. Ganyu diz que não há outra maneira, mas está bem porque os monstros não devem sentir dor, então ele cria um martelo com sua habilidade. O homem diz que não quer lutar, e que talvez eles possam negociar se ele ouvir o lado deles da história, mas Ganju imediatamente se recusa. Hong pediu que ele falasse com os irmãos para resolver pacificamente, mas ele cobre sua visão novamente na esfera. Então, com um rosto irritado, pede que ela fique quieta e pisue no chão, o que lança seu poder para amarrar os irmãos. Eles gritaram de dor. Ganyu comentou sobre os meios de torturar um vilão. Ele está muito familiarizado com esses métodos, e ele disse que não sabia que chegaria um momento em que isso seria útil. Ouvindo a senhorita, os irmãos ficaram com medo. The man said talking was useless since the protagonist isn't human. His sister claimed they aren't monsters. Depois de ouvir isso, você é surpreso. The captured brothers were actually transformed prisoners. Mas a voz dos irmãos continua a falar em segundo plano, dizendo que eles são humanos com poder especial. Gang, você matou os 2 prisioneiros sem hesitar. Os irmãos questionam por que as pessoas os chamam de maneira diferente. Perguntam qual é a diferença entre eles e os outros, e mais criaturas aparecem. Mas no mesmo instante, Gangyu cortou todas as cabeças em um piscar de olhos, enquanto se sentiu extremamente irritado. De longe, o homem olha para a bola de cristal, preocupado com o irmão usando as criaturas para quebrar a parede, e pergunta se ela precisa de ajuda, mas ela negou. A defesa de Gangyu é muito forte. She created a magical circle with her power and used it on the crystal ball. A giant magic circle then appeared before the protagonist. Soon, several gigantic creatures appeared. This was the summoner's power, but Ganju punched one of the creatures, unimpressed. Ele pulou e desceu, esmagou a criatura com um chute e caiu, causando um golpe. Invocações internas o cercam, mas ele ativa-os com o seu raio vermelho, e novamente corta todas as criaturas com um único movimento sem sofrer um único arranhão. Mel está muito preocupada em ver isso. Ela perguntou quanto tempo levará, e a refeição disse que restavam cerca de 10 minutos. Mas ela disse que não seria suficiente e pegou um pouco de sangue do dedo para uma nova chamada. Mas quando ela está prestes a usar a bola de cristal, um golpe aconteceu. O teto foi destruído, levantando muita poeira e os irmãos não entenderam o que aconteceu. Foi Gangju que acabou de chegar. Mel já chorou quando viu um enorme buraco no teto. Gangju disse que se ele pegar os irmãos um por um, será o fim deles e pediu que desativassem suas habilidades para que sua morte fosse indolor. Gangju olhou para os irmãos com ódio. Eles observaram o buraco no teto, questionando suas habilidades, mas Gangju começou a se aproximar. Então, ele pediu novamente que desativassem suas habilidades. Eles estavam aterrorizados, mas a refeição ignorou, criando círculos de convocação acima de Gangju. Ele convocou 4 criaturas angelicais, Michael, Gabriel, Rafael e Uriel. No mesmo instante, Gangju ativou seu poder, destruindo as criaturas com um único chute. Os irmãos não esperavam tal força. A refeição, em silêncio, criou outro círculo de convocação, dessa vez trazendo guardas da prisão. Ele então ordenou que Gangju se afastasse deles. A refeição tentou negociar usando os guardas como reféns, mas Gangju interrompeu, exigindo sua libertação imediata. O irmão ouviu uma voz e olhou para o lado. Mel chorou, preso pelo poder de Gangju. O protagonista disse então que, se não libertar os guardas, deixaria a morte de sua irmã muito dolorosa. Dizendo isso, a garota começa a gritar de dor com o poder de Gangju. Ela grita pelo irmão, enquanto sofreu de dor, e chorou cada vez mais. Depois de ver essa cena, Neil concordou em libertar os guardas. Ele só pede que em troca ele possa falar com o guarda Hong, mas Gangju novamente diz para desativar sua capacidade. Quando a garota continua gritando de dor, ele disse que só pararia quando a refeição desativar seu poder. Depois de libertar os guardas e os prisioneiros, a refeição ficou com sua irmã. Todo mundo não entende o que aconteceu, mas ao mesmo tempo, o Gangju mata todos os prisioneiros lá. Os irmãos estão assustados.
Você e os guardas ficaram espantados. Eles perguntaram a Gangju o que estava acontecendo, mas ele apenas mandou todos voltarem para cima. Eles obedeceram sem questionar. O homem menciona que com a capacidade desativada, o protagonista deve cumprir sua promessa. Ele mencionou que deixaria os irmãos falar com Hong. Eles ficaram atônitos, mas Gangju sugeriu que era melhor irem a outro lugar primeiro, pois a cena não era adequada para uma mulher grávida. De volta ao guarda Hong, ela perguntou o que aconteceu, mas Gangju respondeu que o trabalho foi concluído com todos os guardas libertados. Ela perguntou sobre os irmãos, e Gangju disse que queriam falar com ela antes de morrer. Hong tenta argumentar que podem usar o dispositivo de controle, mas o protagonista disse que os monstros do segundo nível que mataram muitas pessoas serão eliminados por eles mesmos. Guarda Hong ficou surpresa com a resposta e perguntou se eles realmente fizeram algo que justificasse a morte. Ele disse que não fizeram nada, além de justificar a execução, e pediram que ela diga algo sobre isso. Gangju perguntou a Surd rapidamente. Ela disse que os irmãos nomearam e que eles precisavam ser mortos. Depois de ouvir isso, os irmãos se abraçaram tristemente. Hong tentou dizer outra coisa, mas no final ela não conseguiu dizer mais nada. Gangju perguntou se tinham mais alguma coisa a dizer, mas eles permaneceram em silêncio. Então, o protagonista disse que cumpriria sua promessa e que era hora da execução. Mel desesperadamente implorou por suas vidas. Ela agarrou o irmão com força, mas Gangju foi socar. Um bombardeio ocorreu e depois que a poeira baixou, o protagonista ficou surpreso ao ver seu mestre, que criou um escudo para protegê-los. O mago, igual a Gangju, também deixou os irmãos e a gangue surpresos. O mago perguntou o que aconteceu. Nosso vídeo termina aqui. Se gostou, deixe um like. Até a próxima. Tchau.